Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, já ouviu falar sobre isso? A Maria Navalha, só que a original, ou seja, a verdadeira Maria Navalha, você conhece, você sabe quem é? Parece ser engraçado isso que eu vou citar aqui, pessoal, mas esse vídeo aqui eu estou trazendo devido a uma dúvida, né, de uma inscrita aqui no canal que mandou pra mim, né, através do WhatsApp, e eu achei interessante trazer isso aqui. Na verdade é um questionamento onde a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. É claro que eu vou colocar aqui o comentário, né, desta pessoa, tá? Para vocês entenderem sobre o assunto. Vamos lá. O comentário aqui no caso é esse, pessoal. Olha aí para vocês verem. Bom dia, pai. Sua bênção. Me tira uma dúvida e, por favor, acho que você poderia até fazer um vídeo no canal explicando sobre isso. Ela coloca assim, ó: estou indo em um terreiro. Eu era a única que tinha Dona Maria Navalha. Agora o pai de santo, sem eu perguntar, é claro, chegou e falou que vai entrar uma médium, no caso no terreiro, que tem a Maria Navalha original. Que a minha vem, que os malandros, e a minha é a Maria Navalha da Lapa. E a outra vem com o Zé, no caso o Zé Pilintra. É a verdadeira navalha. Vem com baianos e linha da esquerda. E por isso, quando uma estiver em terra, a outra não pode estar. Ou se ambas estiverem, uma tem que ficar bem longe da outra. Fiquei sem entender e magoada. Realmente não dá para entender mesmo, né? Vocês estão vendo aí esse comentário, né? Mas é claro, pessoal, antes da gente explicar sobre esse assunto, não esqueça de curtir esse vídeo, ajudar a compartilhar e se inscrever aqui no canal se não é inscrito, deixando bem claro que temos vídeos diários. No caso aqui, o que acontece? Ela trabalhava, no caso ela trabalhava não, ela trabalha com Dona Maria Navalha, tá? E vai entrar uma outra médium, né, no terreiro que também trabalha com a Maria Navalha. Então aqui a gente tem duas entidades, né, com o mesmo nome, ou seja, duas entidades da mesma falange. Porém, a Maria Navalha que ela trabalha é a Dona Maria Navalha da Lapa. Já a outra pessoa trabalha apenas com Dona Maria Navalha, ou seja, não tem uma distinção de linha, ou não carrega ali uma outra distinção de linha, né? Que no caso, quando a gente fala isso, distinção de linha ou campo de atuação, algumas entidades carregam em seu nome, tá? Qual é a origem da sua atuação. Um exemplo, ou dentro da sua falange tem ali aonde que ela trabalha, qual é o propósito, como a gente tem dos Exus. A gente tem seus 7 encruzilhadas. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. A gente tem, vamos falar sobre o tranca-ruas, que é mais fácil, né? O pessoal entende mais. Nós temos aqui tranca-rua, tá? É um Exu. Essa entidade, ela pode vir se apresentar apenas como tranca-ruas, pois existe sim o Exu que se apresenta somente desta forma, Exu tranca-ruas. Porém, existe vários outros tranca-ruas que vão se apresentar dando ali uma outra falange, como se fosse a linha de trabalho dele ou o seu campo de atuação, que no caso seria tranca-rua das almas, tranca-rua das encruzilhadas e por aí vai indo, tá ok? Então, ele pode essa entidade ela pode se apresentar como tranca-ruas e também pode se apresentar como da encruzilhada e por aí vai indo. Tá. Aí existe aquela questão. Patrick, mas qual que é a entidade que é a original? Seria meio que banal a gente falar sobre essa questão de qual é a original. Seria um pouco banal a gente falar sobre isso e infelizmente triste de falar isso quando a gente vai dizer sobre a original. Porque se a gente for falar sobre isso, pessoal, todas as entidades, independente de qual é a sua falange, qual é a sua linha de atuação, todas são originais. Pode ser que o pai de santo tenha interpretado de uma forma errônea, né, e falou original. O que a gente pode falar são os famosos e conhecidos chefes de falange. Vamos lá, vamos tentar explicar o que seria esse chefe de falange. O chefe de falange, no caso, seria uma entidade que dentro da hierarquia daquela falange, ele está em um grau superior. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Temos aqui nosso querido e saudoso, já como estamos falando de malandro, né, dessa linha de malandros, temos aqui nosso saudoso e querido Zé Pilintra.
tá ok? Existe um espírito, tá, que vem nessa linha com o nome de Zé Pilintra. Ele está em um grau superior aos demais espíritos, tá? Ou seja, ele tem uma hierarquia mais elevada, porque se você não sabe, dentro das linhas referente às entidades, ou seja, referente a cada entidade dentro do terreiro, existe graus de hierarquia. Existe aquela entidade, um exemplo, Zé Pilintra, que ele está em um grau mais evolutivo, então ele comanda a linha. Ele comanda a linha de seu Zé Pilintra. Isso quer dizer o quê? Dentro da linha de Zé Pilintra, entre todos os Zé Pilintras que existem, este Zé Pilintra, ele está num grau mais elevado, ou seja, o seu grau evolutivo é mais elevado, então ele é o chefe da falange, ele está em um grau superior. É ele quem comanda a falange e organiza toda essa falange de seu Zé Pilintra. Então é ele que traz a vibração para todos os outros Zé Pilintras. Um exemplo, nós temos aqui Zé Pilintra, que pode se identificar como qualquer um e pode ser um chefe de falange. Depois nós vamos ter as outras vertentes ali, né, que são os pertencentes a esta linha. Nós vamos ter ali Zé Pilintra da Lapa, Zé Pilintra do Morro, Zé Pilintra da Estrada, Zé Pilintra da... e por aí vai indo. Então, no caso, ele é um chefe de falange. Ele é o original. Quando a gente fala original, a gente poderia interpretar de qual forma esse sentido de ser original. No caso, seria o verdadeiro Zé Pilintra. Será que este chefe da falange seria o real? Na verdade, nem tanto. Por quê? Quando a gente fala original, é aquele que criou a falange. Vamos lá. Agora vamos tentar explicar sobre essa questão, sobre esse quesito de a entidade que criou a falange. Aí assim a gente poderia dizer para vocês que seria o espírito original, que é aquele primeiro espírito que veio em terra e criou essa falange. Um exemplo é o seu próprio Zé Pilintra. É claro, seu Zé Pilintra, para quem não sabe, teve a sua vida em Pernambuco, depois veio para o Rio e blá 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 blá. Essa é a história do seu Zé Pilintra. Esse é o espírito original, porque antes desse espírito não existia essa falange. Então quando ele desencarna, ele volta, o seu espírito volta à Terra como entidade e cria essa falange de Zé Pilintra. Então esse espírito, ele é o original. Por quê? Porque no caso ele seria o primeiro espírito, ele seria, né, a primeira entidade. Antes dele não existia, né, este nome, essa falange, e depois dele vem surgindo outros, porque esse espírito ele foi resgatando outros espíritos e outros espíritos foram adentrando a esta falange por X fatores ali, né? Às vezes aí desencarna um outro espírito e devido à sua essência, devido à sua missão, ele vai trabalhar nesta falange de seu Zé Pilintra, então ele vai receber este nome de Zé Pilintra e vai vir se manifestando como Zé Pilintra. Em vida ele poderia ter o nome de João, de Carlos, de Manuel, de Tadeu, porém, quando ele desencarna, ele adentra a falange de seu Zé Pilintra e agora ele começa a se apresentar como Zé Pilintra, tá bom? Mas é errôneo a gente falar que apenas existe um original ou um que é o primordial ali. Enfim, é da forma que eu expliquei para vocês. Existe o chefe da falange. Porque quando a gente fala original, pessoal, é muito difícil a gente definir isso. Por quê? Porque muitos espíritos que foram os criadores da falange, um exemplo, Zé Pilintra, criou a falange do seu Zé Pilintra, foi o primeiro espírito a vir e dar esse nome. Muitos desses espíritos hoje em dia nem incorporam mais, porque eles já alcançaram um grau evolutivo onde não precisam mais incorporar. É claro, eu não vou falar aqui quais são as entidades aonde ali o primeiro espírito não incorpora mais, mas existem vários espíritos, tá? Várias entidades que aquele criador da falange, o primeiro espírito ali, hoje em dia já não incorpora mais, porque já atingiram, já alcançaram um patamar evolutivo muito grande. Só que a falange ainda continua existindo. Ó, vamos dar o exemplo, Dona Maria Navalha. Vamos supor que o espírito criador dessa falange, hoje em dia ela já não incorpora mais.
tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Dona Navalha não incorpora mais, porque já alcançou um grau evolutivo maior ali. Porém, a falange ainda existe. Ainda existem espíritos que carregam este nome. E até então, existe o espírito de Maria Navalha que vem com este nome, apenas Dona Navalha. Esse espírito realmente em vida era Maria Navalha? Às vezes, não. Porém, devido ao seu grau evolutivo, esse espírito que em vida não era Maria Navalha, mas adentrou essa linha depois do seu desencarne, então esse espírito assume a chefia da falange. Então esse espírito, essa entidade, se torna chefe de falange. Depois esse espírito, com o tempo, com os trabalhos que ele vai estar realizando com o tempo, esse espírito que está sobre a chefia da falange, ele também vai alcançar um grau evolutivo. E depois vai vir um outro espírito assumir esse cargo. Então é sempre assim, um espírito sempre assumindo o cargo de chefe de falange. Entendeu, pessoal? Mais ou menos nesse sentido aí. Agora, outra questão foi, nós temos aí duas entidades Navalha, né? Independente de qual seja a sua falange, se é da Lapa, se não é, elas não podem estar dentro do mesmo terreiro. Ou não podem estar perto, próximas uma da outra. Porque uma está acima da outra. Isso não é algo focado dentro de uma falange, né, pessoal? Porque uma falange são espíritos, né, que compõem praticamente a mesma energia e que trabalham praticamente para o mesmo propósito. Por isso que é uma falange. A falange é um conjunto de espíritos que trabalham praticamente na mesma vibração. Então é claro, se eles trabalham praticamente na mesma linha, na mesma vibração, claro que vão trabalhar juntos. E é claro, se você se perguntar, ou me perguntar, mas Patrick, uma Maria Navalha, duas Marias Navalhas, não seria errado? Porque vai ter dois espíritos ali com o mesmo nome. Será que a Dona Maria Navalha consegue se manifestar em duas pessoas ao mesmo tempo? Mais uma vez lembrando, entra aquele ditado que eu falei praticamente no início. O nome pode ser o mesmo, mas o espírito é diferente, porque isso é uma falange. Uma falange quer dizer que é um nome onde vários espíritos vão se apresentar com ele. Dá um exemplo, Maria Navalha. Aqui a gente vai ter, vamos dar um exemplo, Maria Navalha da Lapa. Vamos ter 300 espíritos que vão dar esse nome, um exemplo. 300 espíritos que vão vir falar, sou Maria Navalha da Lapa, sou Maria Navalha da Lapa. Porém, são espíritos diferentes, com essências diferentes, com vidas diferentes, porém agora se manifestando com o nome de Maria Navalha da Lapa, devido a X fatores, porque a sua essência se encaixou essa falange, porque sua missão se encaixou nessa falange, e por aí vai indo. E, é claro, podem ficar juntos porque eles não são os mesmos espíritos. Eu não terei muito o que dizer, praticamente é isso. Às vezes o que acontece hoje em dia, com alguns pais de santo e alguns médios que não entendem sobre isso, às vezes falta realmente de entendimento, falta de conhecimento e saber que, mesmo que carreguem o mesmo nome, mesmo que seja um chefe de falange, tá? São espíritos unidos. Então, tá aí, praticamente isso. Espero que vocês tenham entendido e não esqueça mais uma vez de curtir esse vídeo, deixa a sua opinião também, o que você acha sobre o assunto e é claro, se inscreva no canal, tá bom? Pessoal, é isso, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.